Oi, gente, tudo bem? Professor Thiago falando. Gurizada, este vídeo dá início oficialmente ao nosso terceiro trimestre em Sociologia e diz respeito a uma pequena, breve introdução ao pensamento, ao projeto sociológico de um autor chamado Max Weber. De acordo com o que nós vimos até agora, nós tivemos no primeiro trimestre noções básicas dos pensamentos e projetos de Comte e de Marx. No segundo trimestre, exclusivamente falamos em Durkheim e agora ingressamos nesse universo conceitual e também de problemáticas abordadas por Max Weber. De início, algumas informações biográficas, se vocês quiserem. O Weber, ele é um autor de língua alemã, nasceu em 1864, ele é contemporâneo do Durkheim, só que esse último autor, vocês sabem, de nacionalidade francesa. E ele vai lançar mão de um projeto semelhante ao do Durkheim, tentando fazer da sociologia uma área autônoma, independente do conhecimento, no sentido de não ser o mesmo que ou uma sub-área da filosofia ou do direito, da economia, tá bem? Como sendo autônoma, tendo um objeto próprio de investigação e métodos adequados para chegar até um conhecimento. Lá vai. Como formação, o Weber estudou Direito e também estudou Economia na Universidade de Berlim, na Alemanha. Ele é um autor, dá para se dizer, multifacetado, porque sabia de muitos assuntos, era um erudito. E para além do universo propriamente sociológico, ele que publica em 1904 um artigo intitulado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que a gente vai falar disso adiante, tentando superar uma visão reducionista, materialista, que tenta, explicar o surgimento do capitalismo e como ele funciona na nossa cultura. Além desse aspecto acadêmico da sociologia, o Weber ele foi uma figura influente também e reconhecida num cenário intelectual e político mais amplo. Ele participou, por exemplo, das negociações pós-derrota na Primeira Grande Guerra, que impuseram uma série de restrições à Alemanha. Ele foi um dos conselheiros naquele contexto lá do Tratado de Versalhes. E para além disso, também participou como consultor, dada a magnitude da sua obra e pensamento, uma pessoa engajada, por assim dizer, naquilo que acontece na sua época, na sua era. Ele também participa como consultor daqueles indivíduos que vão redigir a Constituição de Weimar, tá? Ele morreu relativamente cedo, em 1920, mas não sem antes nos deixar duas palestras que ele proferiu em 17 e 19, se eu não me engano, depois eu confirmo para vocês, uma das quais intitulada A Ciência como Vocação, a outra A Política como Vocação, que são textos célebres. Né? O Weber é um grande escritor, escrevendo com não apenas erudição, mas clareza, argumentando e defendendo seus pontos de vista. A gente vai falar, por assim dizer, do Weber, da ética protestante e do espírito do capitalismo, quando ele fala sobre uma mentalidade protestante, que é um novo ethos, uma nova maneira de ver a produção de bens materiais e riqueza neste mundo, a partir de uma ética, e não só de necessidades estritas, materiais. A gente vai falar disso. A gente vai falar também dessas visões do Weber, do que tornaria possível a ciência sociológica, uma distinção que ele faz entre juízo de valor e juízo de fato. Isso é bem importante, ainda mais na nossa era, em que a gente demanda das pessoas, por exemplo, professores, que na qualidade de professores não fiquem doutrinando ou condicionando os seus estudantes a pensarem como ele, ou como eles, ou como elas, professores e professoras, mas que respeitem a sua autonomia intelectual. A gente vai falar disso, vai falar também de uma análise do Weber da política no sentido de definir o Estado como uma instituição que detém o monopólio do uso legítimo da violência. Uma das definições mais conhecidas por conceito de Estado ainda hoje é do Weber. A gente vai falar sobre o que ele chama de processo de racionalização de todas as esferas da vida, algo que teria começado a acontecer na modernidade e, por assim dizer, colonizado para além das esferas científicas, também o nosso modo de vida. A reboque do que ele fala em Desencantamento do Mundo, a gente vai falar desses conceitos todos e, para fechar, dando só uma prévia, também a gente vai abordar a distinção weberiana entre o que ele chama de viver da política e viver para a política e as consequências que cada um desses modos de vida daqueles que exercem o poder político no seio da sociedade
acaba implicando, as consequências, né? De maneira nenhuma óbvia, e ele tentando se manter isento, sem dizer o que ele acha melhor, tá? Sendo coerente com o seu projeto, portanto. A título de recomendação, o nosso roteiro de estudos desta semana, de número 29, ele apresenta a vocês esta exigência, ó, que vocês leiam o nosso livro na página 68, onde diz tipo ideal. É pouca coisa, gente, ó. Página 68 até a rigor a 71, onde já começam as referências bibliográficas. O que é tipo ideal? Eu vou resumir para vocês, tá? Vocês vão ler esse texto e a gente vai tratar disso na outra semana. O Weber, como ele está querendo lançar as bases de uma ciência da sociedade, a sociologia, ele vai ter um grande esforço inicial de definir conceitos. E ele percebe que nós só conseguimos entender os fenômenos sociais, aquilo que são ocorrências na sociedade, a partir do que a gente faz, que é olhar para os indivíduos, para as pessoas e perceber as suas motivações, por que as pessoas fazem o que fazem, conceito de ação social, a gente vai ver adiante, e tipos de ação. Ele diz, isso só é possível a compreensão mediante conceitos. E aqui vocês vão lembrar de Platão, né? Conhecer significa, reconhecer significa ter acesso a uma ideia. Ora, só que as ideias, elas são puras, perfeitas. A vida social, contudo, ela nos apresenta diferentes modos de as pessoas se relacionarem. Então, daqui um pouco, eu vou ter um tipo ideal, que é um conceito, que fala em capitalismo. E eu posso olhar para a sociedade brasileira do século XX e dizer, aqui nós já temos sim um modo de produção capitalista. Mas eu posso olhar, talvez, hipoteticamente, para os Estados Unidos e dizer, aqui também nós temos uma sociedade capitalista. Só que esta última parece se aproximar mais do conceito tipo ou tipo ideal ou conceito perfeito do que é capitalismo. Tá bem? Resumindo, de maneira a dizer a grosso modo, o tipo ideal ou conceito tipo é o conceito que é criado pelo sociólogo, a partir do qual ele vai ler as realidades empiricamente constituídas, as sociedades, vendo em que medida as sociedades reais se aproximam mais ou menos desses ideais. Tranquilo? Vocês vão ler, porque é, por assim dizer, a base da epistemologia sociológica do Weber, ou seja, ele antes de fazer sociologia, ele tem que fazer filosofia da sociologia. E é o que ele está fazendo, e é por essa razão que vocês vão ler essas páginas. Tranquilo? Não vou me alongar muito, façam a leitura, registrem o que entenderem, registrem mais ainda o que não entenderem, e a gente na outra semana se vê numa aula síncrona, ao vivo, a cores, para tratar desses temas. Feito, gurizada? Beijão para vocês, até mais. Tchau, tchau.